Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Irmãos, estou muito feliz porque hoje nós iremos encerrar o livro de João. Exatamente, hoje vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho de João. Peço a você, prepare seu papel, prepare sua caneta, se inscreva, irmãos, no canal, deixe sua curtida. Amém? Estamos tendo bastante visualizações para a glória de Deus. Amém? Irmãos, algo que eu gosto de enfatizar. Eu aqui, com esse estudo, a minha intenção é apenas servir. Não tenho a intenção aqui de ser o detentor do saber, de ser um erudito. Não. Apenas a minha intenção é contribuir com o reino de Deus e cumprir a minha missão, o meu chamado. Amém? Irmãos, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar, e eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Preste bem atenção. Quero já fazer um comentário aqui no verso 3. Irmãos, os discípulos aqui, eles voltaram à sua antiga profissão, voltaram às suas antigas práticas. Porque quando nós bem lembramos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que quando Jesus foi recrutá-los, Jesus disse: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Mas nós vemos eles voltando à sua antiga profissão. Muitas vezes, irmãos, nós somos da mesma forma. Infelizmente, muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós queremos voltar ou nós voltamos às antigas práticas. Mas existe um princípio bíblico, que é aquele que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós somos novas criaturas, automaticamente nós devemos ter novas atitudes, novos comportamentos, novas práticas. Amém? Entretanto, no verso 4, entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Preste bem atenção. Não está dizendo que Jesus aqui ele tinha outra imagem, né, como nós vemos lá na transfiguração. Não. Diz que os discípulos não reconheceram ele. Irmãos, esse deve ser um dos temores que a gente deve ter, de não reconhecer Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos Jesus no nosso dia a dia. Nós não reconhecemos Jesus no nosso levantar. Quando nós saímos para trabalhar e retornamos. Quando nós vamos nos alimentar. Nós precisamos reconhecer Jesus em tudo. Precisamos reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia em tudo. Amém? Não apenas nas grandes conquistas, nas bênçãos. Não, mas em tudo. E Jesus lhes perguntou: moço, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixe. Irmãos, nós precisamos entender algo muito, muito importante. A palavra de bênção, a palavra de vitória, ela já está liberada no mundo espiritual. Sim, ela já está liberada. Só que nós precisamos tomar posse dessa palavra.
E quando nós falamos de tomar posse, as pessoas, elas não entendem bem do que se trata. Irmãos, tomar posse de uma palavra significa nós agirmos segundo essa palavra. Preste bem atenção. Os discípulos aqui, Jesus falou, lança a rede do lado direito do barco. Os discípulos tomaram posse da palavra. Tomaram posse como, pastor? Eles agiram segundo a palavra. É para jogar a rede do lado direito? Vou jogar do lado direito. E assim aconteceu a pesca de forma abundante. Pegaram peixe de forma abundante. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida. Só que você precisa agir segundo essa palavra. Haja segundo essa palavra. Preste bem atenção que o Senhor, que o Espírito de Deus está me impulsionando, está me inspirando a comunicar a você nessa manhã. Você tomou posse da palavra, você recebeu uma palavra da parte de Deus, então tome posse dessa palavra. Haja segundo essa palavra. Tome uma atitude a respeito da palavra que você já recebeu da parte de Deus. Amém? Vamos lá. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Olha que interessante, irmãos. Imediatamente João reconheceu que era Jesus. Mediante a palavra, mediante o resultado da palavra, João disse, é o Senhor. E aí então Pedro, como havia tirado a sua túnica, e João dizendo que era Jesus, ele ficou com vergonha. Imediatamente pegou a túnica e se lançou ao mar. No verso 8 diz assim, mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram da terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem um de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas. E sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha que interessante, irmãos. Nós bem sabemos que Jesus havia negado Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E aí Jesus vem até Pedro e pergunta quantas vezes ele o ama? 3 vezes. O que isso nos mostra? Irmãos,
Pedro, ele fracassou de forma pública. E Jesus veio até ele e o restaurou de forma pública também. No lugar que Pedro havia fracassado, Jesus vem e o restaura. E não apenas isso. Além de restaurá-lo, ele o confia uma missão, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Pedro diz: eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor, ele é uma atitude. Se nós amamos a Jesus, nós precisamos mostrar esse amor através das suas atitudes. Não existe esse amor teórico, esse amor abstrato. Não. Amor abstrato só em poesia, irmãos. Mas o amor bíblico, ele é um amor prático. Ele é um amor de atitude. Amém? Em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quem te irá trair? Perdão. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Irmãos, Deus, ele não nos deve satisfação alguma. É bem verdade que no livro de Amós vai dizer que antes de acontecer qualquer coisa, Deus revela a seus servos e profetas. Mas isso não é uma lei, ok? Isso não quer dizer... Jesus, ele é soberano, irmãos. Quando ele usa o profeta Amós e diz que antes de acontecer ele revela aos seus servos e ao profeta, isso não quer dizer que ele irá revelar sempre, ok? Diz que ele revela, ele vai falar, mas Deus não nos deve satisfação daquilo que ele vai fazer. E olha que interessante, outra coisa bem interessante aqui, essa passagem aqui, ela fica muito bem fundamentada, irmãos, em Romanos 12, eu quero ler rapidamente aqui. Romanos 12, no verso 3, capítulo 12, verso 3, diz assim, ó: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. O que Paulo está dizendo aqui? Essa passagem retrata bem esse cenário aqui que acontece entre Pedro, Jesus e João. Porque Pedro queria saber o que iria ser feito de João. Ele falou, já que eu vou morrer, o Senhor está me falando como que eu vou morrer, e João vai morrer como? E Jesus fala, se eu quiser que ele fique vivo, ele vai ficar vivo. O que te importa saber? Ou seja, Pedro já estava querendo ultrapassar o limite ali da qual Jesus tinha estabelecido. E é exatamente a mesma coisa que Paulo fala aqui, certo? Olha,
que você não considere a si mesmo além do que convém, ou seja, não queira ultrapassar e entrar no limite do outro. Por exemplo, vou afunilar melhor isso aqui. O meu ministério é um ministério de ensino. Tem pessoas que têm um ministério profético, ok? Tem pessoas que têm um ministério de cura. Então, cada uma pessoa tem o seu ministério, tem o seu chamado, ok? E não compete a mim invadir o ministério do outro. E não compete a outro invadir o ministério a qual é o meu chamado, ok? Então, cada um de nós fomos chamados para termos um ministério, temos uma missão, e nós precisamos cumprir a nossa missão. A missão a qual o Senhor nos confiou. Aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Não nos compete a invadir o ministério de outro, a entrar na seara de outro, ok? Amém? Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, 1 Pedro 4,10, a respeito da multiforme graça de Deus. Amém? Então, o Senhor, Ele usa quem Ele quer e da forma como Ele quer. Amém? E aqui, irmãos, para finalizar, interessante que ele finaliza o capítulo 21, perdão, da mesma forma que ele finaliza o 20. Vamos lá? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Amém? Encerramos, irmãos. Glória a Deus. Encerramos o capítulo 21. Encerramos o quarto evangelho. Amém? Logo menos iremos entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de retrocedermos, meu Deus, porque a Tua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele, Pai. Mas que nós sejamos agradáveis a Ti, Senhor. Pai amado e bendito, que nós venhamos Te reconhecer no nosso dia a dia, Senhor. Nas pequenas coisas, Senhor, nas coisas extraordinárias, em tudo, Senhor. Pai santo e bendito, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes e agirmos segundo a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Pai. Deus, eu abençoo cada inscrito desse canal, eu abençoo cada um que tem visualizado, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, dar o crescimento, Pai. Que mais pessoas venham ser alcançadas, Senhor, com esse estudo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Curta, se inscreva, compartilhe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.